Oséias, capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Vou ler mais uma vez. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. O livro do profeta Oséias. O livro do profeta Oséias, a história pelo menos de Oséias, ela se passa aproximadamente 800 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. O profeta Oséias, ele foi um profeta que ele ficou mais restrito ao reino do norte de Israel. As suas profecias eram tanto para o sul, Judá, quanto para o norte, mas ele ficou mais restrito ao norte. Lá no reino do norte, o período que o profeta Oséias ele profetizou, o rei que era o rei de Israel, lembra que Israel era só o reino do norte, Jerusalém ficava ao sul, no reino de Judá. Eles haviam se dividido, eles haviam se desentendido, e a nação de Israel era um povo dividido. E Oséias ele profetizou durante todo o período do rei Jeroboão II, no norte. Enquanto isso, no sul, nós tivemos uma sucessão de 4 reis em Judá. E ele foi também contemporâneo de alguns profetas. Ele viveu na época do profeta Amós, do profeta Isaías e do profeta Miqueias. Eles profetizavam simultaneamente, não no mesmo local. Israel era grande, tinha Judá, tinha o reino do norte, e eles cada um num lugar, em momentos diferentes, eles profetizavam. E lembrando sempre, o que é profetizar? O que é a profecia? A profecia, ela é quando Deus fala com alguém, dizendo para aquela pessoa levar aquela mensagem adiante. Isso é uma profecia. A profecia ela consiste em nós levarmos adiante ou compartilharmos com outras pessoas aquilo que Deus falou. A própria Bíblia diz que a profecia ela nunca foi movida por vontade humana. Não é uma vontade que você tem de abençoar uma pessoa e você chega e dá uma boa palavra para ela, eu vou profetizar na vida da pessoa. Não. A profecia, ela é entregar para alguém uma mensagem que Deus entregou. Então o profeta Oséias, o que ele faz aqui nesse livro todo, nesses 12 capítulos? O profeta Oséias, ele vai apresentar para Israel aquilo que Deus queria dizer para a nação. E ele é um livro bem curioso, ele é um livro bem característico. Esse livro, ele é conhecido pelo fato de Deus ter orientado Oséias a casar com uma mulher infiel. Uma mulher infiel, a Bíblia chega a chamá-la de meretriz, uma prostituta. Deus fala para que Oséias se case com essa mulher, ele viva com ela, e aí ele iria sentir na pele o que é ser Deus e ter uma aliança com uma nação infiel. Deus ele queria mostrar para Oséias e para toda a nação que da mesma forma que um homem sofre com a sua esposa infiel, Deus ele sofria com a nação de Israel. Deus ele cria através da vida de Oséias uma parábola, como se fosse Deus sendo o profeta Oséias e a sua mulher sendo a nação de Israel. Era assim que Deus se sentia, era assim que Deus queria deixar isso registrado. Então, dentro do livro de Oséias, todas as vezes que Deus ele se reporta à nação de Israel, ele se reporta à nação de Israel vendo ela como uma esposa infiel. Deus ele vê uma esposa infiel. Israel era uma esposa que não conseguia ser fiel com aquele marido que cuidava dela, que a recebia em casa com amor. E é interessante que essa mulher ela vem a ter filhos, é uma história, nos 12 capítulos. Ele mostra como que é ruim você ajudar alguém, dar amor para uma pessoa, dar sua vida por ela, e aquela pessoa não cumprir os votos de fidelidade. Era o que Deus sentia com a nação de Israel. Deus ele havia feito uma aliança com Israel. E ele começa essa aliança, mais precisamente, com Abraão. Ele fala para Abraão que para ele daria aquela terra, a terra de Canaã. Depois Abraão tem Isaac, Deus ele reforma a sua aliança através da vida de Isaac. E depois Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó é neto de Abraão. Deus já havia prometido para Abraão, já tinha feito uma aliança com ele, que por causa de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas, que a terra de Canaã seria dele. E agora Jacó, o seu neto, tem um encontro com Deus particular depois. Ele fugindo de seu irmão, depois você pode ler toda a história lá no livro de Gênesis. Ele fugindo de seu irmão, ele enganou seu irmão, enganou seu pai antes da morte, ele está fugindo, e ele tem um encontro com Deus no deserto.
E no deserto Deus, ele reafirma a aliança que havia feito com Abraão, mas agora uma aliança específica com seu neto Jacó. Primeira coisa que Deus faz, ele diz que Jacó não se chamará mais Jacó, ele vai se chamar Israel. Então Jacó, ele dá origem à nação de Israel, com uma aliança específica com Deus. Deus, ele vai começar uma história com uma nação que virá de Jacó. É disso que a Bíblia, o Antigo Testamento, é o assunto mais abordado. Deus, ele fala para Jacó que nele, ele faria aliança dele, ali ele cumpriria as alianças feitas ao seu pai e ao seu avô, que era com relação à terra, que era com relação, depois ele fala mais para frente, para o filho de Jacó, quer dizer, para o filho de Israel, para Judá particularmente. Deus, através da boca de Jacó, ele promete que viria um rei através da linhagem de Judá. Então nós vemos que Deus, ele faz uma aliança com essa nação. E o livro todo de Oséias, ele é abordando a temática Israel, a esposa infiel. O livro de Oséias apresenta para nós a nação de Israel como a esposa infiel. E Deus como o marido traído, que ama a sua esposa e está disposto a perdoar quantas vezes for necessário. É isso que o livro de Oséias nos apresenta. É uma história até um pouco difícil, indigesta, porque você vai vendo, ele não perdoa só uma vez, depois tem uma hora que ela vai embora, ela larga ele, depois ele chega um dia, encontra ela lá no mercado de escravos, e ele vai e compra ela e traz ela de volta. Ela não é só infiel, ela abandona e ela continua traindo, e provavelmente ela traz filhos para casa com outros homens. É uma questão do que Deus está vendo na nação de Israel. Então a temática de todo o livro de Oséias, quando Deus se refere a Israel, ele está se referindo à esposa infiel. E é um detalhe, o nome Oséias significa o Senhor liberta, ou o libertador, ou libertação. Oséias significa o Senhor liberta. Então só o nome desse profeta, quando você já vai começar o livro e está escrito Oséias, você já está lendo, o Senhor liberta. Então há uma promessa já no nome do próprio profeta. Quando você chega lá no capítulo 11, no versículo 1, o capítulo 11 começa dessa forma: quando Israel era menino. E é muito interessante que eu falei, a temática do livro de Oséias, Israel é a esposa infiel, em todo ele. Se você ler, eu quero ler o livro de Oséias e com esse foco, você vai encontrar todas as menções a Israel como uma esposa infiel. É o que Deus está querendo mostrar para nós. Mas aqui no versículo 1, Deus quebra essa lógica. E é só aqui, ele fala, quando Israel era menino. Ele está falando da nação? Não, a nação de Israel é a esposa infiel. Quando ele está falando Israel era menino, eu o amei, ele está se referindo ao próprio Jacó. Israel, Jacó, ele está falando dele. Ele está falando, quando Israel era menino, eu o amei. E tem uma outra passagem bíblica que Deus, ele fala, amei a Jacó, porém rejeitei a Esaú. Em algumas traduções bíblicas ele até fala, odiei Esaú. Ele está falando dos dois irmãos gêmeos. Ele está falando, eu amei a Jacó. Lá Paulo, na carta aos Romanos, ele retoma essa temática, até para falar sobre quando Deus, ele decide aceitar uma pessoa e não aceitar outra. Paulo está falando sobre essas coisas. Ele está falando da eleição que salva o ser humano. E ele fala, ele repete isso, quando Deus diz, amei a Jacó. E aí Paulo fala, antes deles nascerem, quando eles ainda estavam no ventre de sua mãe, Deus amou a Jacó, porém odiou a Esaú. Na realidade, Pedro, ele fala sobre isso num capítulo de uma de suas cartas, lá nas epístolas de Pedro, ele fala que Deus, por sua presciência, ele nos elege de antemão. O que significa isso? Por Deus ser onisciente, ele saber de todas as coisas, e ele conhecer o futuro, já no ventre lá da mãe de Jacó, Deus já tinha escolhido Jacó, pela forma que Jacó iria viver a vida dele diante de Deus, pela sua presciência, é o que Pedro diz. Tem muitas pessoas que usam essa passagem até de que Deus diz que amou a Jacó e odiou a Esaú, para falar sobre predestinação, que Deus escolhe uns aleatoriamente e rejeita outros. Simplesmente é assim, não. Pedro diz que por sua presciência, alguns ele já rejeita e outros ele ama. Por saber o futuro, ele vê a vida como um todo, ele não precisa. Queridos, Deus não precisou esperar você nascer, eu nascer, para ele saber o que ia acontecer conosco. Ele já sabe, ele sabe tudo.
Ele conhece o futuro, Ele conhece a nossa vida inteira. Deus, nada que acontece comigo e com você, para Deus é surpresa. Nada é surpresa. Por isso que nós temos que confiar nele. Se sua vida está nas mãos do Senhor, Ele sabe. Ele sabe, Ele está cuidando de tudo. E aqui, Ele usa esse versículo dizendo, quando Israel era menino, eu o amei. Eu o amei. Eu o amei. Ele está falando da escolha que Ele fez. Eu o amei. Amei a Jacó, porém odiei a Esaú. É o que a Escritura diz. Ele está se referindo novamente a essa forma de relacionamento não com a nação de Israel. Porque aqui no livro de Oséias, a nação de Israel é uma mulher infiel. Quando Israel era menino, o Israel, o que deu origem à nação de Israel, ele o amou. Esse eu amei, nós podemos muito bem substituir também por uma palavra similar, não na questão do amor, mas na questão da eleição. Eu o escolhi. É isso que Deus está dizendo. Eu olhei para Israel, eu o amei. A partir daquele dia, Deus, Ele no seu coração, Ele firmou uma aliança com Israel. E a nação que viria depois, Deus iria ter uma aliança com ela. E por que eu estou falando isso? Porque aqui Ele muda abruptamente a temática. A temática até então é Israel, a mulher infiel. De repente Deus entra e fala de Israel quando era menino, quando era criança. Ele foca no nascimento. Antes do nascimento Ele já tinha escolhido a Israel. E aí, queridos, Ele quebra um pouco mais. Do Egito chamei a meu filho. E do Egito chamei a meu filho. Uma leitura um pouco desatenta, e nós encararmos aqui Israel como a esposa, saindo do contexto do livro de Oséias, eu acho que Deus está falando quando Israel era menino, então Israel não é mais a esposa agora, Israel é um homem. Então quando ele era menino, eu o tirei do Egito chamei o meu filho. Muitas pessoas leem assim essa passagem. Muitas pessoas vão olhar para isso e vão entender que esse Israel menino seria a nação. Mas não é isso que Deus está falando. Deus está olhando para a aliança que Ele fez com Israel antes de Israel nascer. Eu amei a Israel, o Israel. A nação que se formou depois, Ele chamou do Egito. Mas o foco dele, Ele diz, do Egito chamei a meu filho. O livro todo mostra a nação de Israel como uma mulher, a esposa infiel. E a hora que Deus vai falar de chamar do Egito, Ele se refere a um filho. Por que eu estou focando tanto nisso? Eu estou focando tanto nisso porque esse é um versículo bíblico que muitos ateus, muitas pessoas que querem desacreditar a Bíblia, eles utilizam essa passagem bíblica para dizer que existe uma contradição gigantesca na Bíblia. E você vai entender mais para frente por quê. Essa contradição exatamente é o que vai nos mostrar a profecia messiânica. Eles dizem que não é possível. Eles começam a mostrar um contexto que Deus está falando da nação de Israel aqui no versículo 1. Por quê? Porque se você pegar na sequência, dá uma olhadinha aí no versículo 2, ele fala assim, ó, mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Aqui no versículo 2, Deus está claramente falando no plural. Os chamavam, assim se iam, sacrificavam. Ele está falando no plural, ele está falando de mais de uma pessoa. E o versículo 1 ele está falando de uma pessoa. As pessoas falam, não, ele começou falando de Israel no versículo 1 e no versículo 2 ele continua falando de Israel. Ele não está se referindo a outra coisa a não ser Israel. Não, não é verdade. Ele começa falando, Israel era menino, saiu da temática da mulher infiel. E ele continua, eu o amei, singular, do Egito chamei o meu filho. Agora no versículo 2 ele começa a falar no plural. Mas como os chamavam, Israel, assim se iam da sua face, Israel, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso. E aí ele continua falando de Israel. Como Deus faz algumas vezes nas Escrituras. Ele está falando algo para aquele povo, naquele momento, mas ele abre um parênteses bem sutil e ele fala uma outra coisa, embutida, que você não percebe, se não estudar com atenção, se não olhar com atenção, isso acaba passando de uma forma despercebida. Deus está falando de uma coisa e de repente ele fala de um filho e ele fala da aliança que ele fez com Israel quando ele era menino. E esse Israel não é a nação. É o Israel que deu o nome à nação. Muito detalhe, né, queridos? Mas são detalhes cruciais para o que vem depois.
para o que nós vamos tirar desse capítulo. Em primeiro lugar, nós temos que entender que como que foi a formação da nação de Israel. Deus ele faz uma aliança com Jacó. Jacó ele vai trabalhar na casa de Labão. E ele quer casar com ela é a irmã mais nova. E Labão fala, olha, se você trabalhar para mim 7 anos, você casa com a minha filha. Ele trabalha. No final dos 7 anos, Labão era também um enganador, né? Jacó era enganador e Labão também era. Labão, na hora do casório, ele viu que tinha uma filha encalhada, Lia, e a filha mais velha dele, que estava encalhada. A Bíblia usa um adjetivo para ela, um adjetivo carinhoso para dizer que ela era feia, né? E estava encalhada, coitada, né? Então o pai tinha que desencalhar. E na hora da noite de núpcias, ele enganou e, tudo escuro, dentro da tenda, colocou a filha mais velha. E aí quando ele viu aquilo, ele ficou bravo. Falou, pô, você me enganou, eu queria outra. Ah, era outra. Puxa, isso 7 anos depois de trabalhar, né? Ele falou, tá bom, se você me trabalhar mais 7 anos, eu deixo você casar com a que você queria. Aí ele casa com a segunda na sequência, né? Ele casa com as duas, praticamente ali na mesma semana. 2 casamentos. Ele fica casado com as duas e trabalha mais 7 anos para Labão. E aí quando ele sai daquele lugar, não sei se todos já leram, é uma confusão danada, e não podia ter filhos, ela era estéril, e aí ela pede para ele ter filho com a primeira empregada, depois a outra tem, a Lia tem, mas ela também dá empregada, e ele começa a ter filho com 4 mulheres. E ele tem lá seus 12 filhos e mais uma filha. E ele fica uma família numerosa, até um dia que ele pede para ir embora. Ó, acabou o nosso contrato, eu já tenho minhas coisas, eu vou embora, vou levar suas filhas. Ele vai embora, vai morar num lugar distante de Labão, e ali ele começa a prosperar e crescer. Ali ele cresce, ele desenvolve, e a gente sabe da história, ele vai crescendo, até que um dia começa a ter um problema entre seus filhos, os filhos mais velhos, com ciúmes do filho mais novo, que é José. Eles vendem José como escravo para o Egito. Todos conhecem mais ou menos a historinha? Né? Aí José vai para o Egito, e lá no Egito ele se desenvolve, depois de muitos anos trabalhando ali no Egito, Deus o honra, ele se torna o governador do Egito, enfim. E ali eles passam um período, quando a terra vai entrar no período de fome, José traz a sua família para morar no Egito, eles vão morar lá, e ali no Egito a nação de Israel se desenvolve. É ali que eles crescem, porque até então eles não eram nação, eles eram uma família, Jacó e seus filhos, e seus netos, e seus bisnetos. E eles vão morar no Egito, ali eles se multiplicam, eles ficam um povo muito numeroso. Ali eles se começam a formar um povo, mas ainda não são uma nação. A nação ela precisa de ter um território, não é assim? Ela precisa de ter um estatuto, ela precisa de ter uma lei própria. Uma nação precisa de ter um líder, alguém que governe sobre a nação. Israel era somente um povo muito numeroso dentro do Egito. Eles tinham lá uma cidade onde eles viviam, eles tinham seus assentamentos, mas eles eram escravos naquele lugar. Eles serviam a nação do Egito. Eles não tinham uma própria nação. E aqui quando Deus fala do Egito, chamei a meu filho, ele está se referindo à promessa que ele havia feito para Israel. Israel é meu filho, não a nação como mulher infiel. Quando ele chamou Israel do Egito, ele chamou Israel olhando para ele como se fosse Jacó, uma pessoa, um menino que ele tinha amado desde o princípio. É isso que Deus está dizendo. Ele começa falando desse versículo 1, focando isso. Quando Israel era menino, eu o amei. Por isso, eu chamei do Egito meu filho. Ele olhou para a nação de Israel ali, ele só viu Israel, o filho dele, naquele povo todo. Israel já tinha morrido há muitos anos. Muitos anos. Aproximadamente 350 anos ele já tinha morrido. Aquele povo era o remanescente, era a família de Israel. E Deus ele olha e fala, eu chamei Israel. Alguém poderia perguntar, se Deus é onisciente, e ele sabia que Israel ia ser uma esposa infiel, ia enganá-lo e trair o tempo todo, por que Deus não deixou ele lá no Egito? Deus já está se justificando, porque eu tinha uma aliança. E eu amei o meu filho, desde o princípio. Por isso que eu chamei o meu filho de lá. Quando eu chamei Israel do Egito, eu não olhava para ele como minha esposa, eu olhava como aquele menino que eu fiz uma aliança. Eu fiz com ele essa aliança. Então é por ele que hoje eu admito essa esposa infiel que Israel se tornou. Então Deus, ele mostra para nós a partir do versículo 2, 3 em diante, o descontentamento que ele tem com a nação de Israel, apesar de amá-la demais.
Demais. É interessante que no livro de Êxodo, lá no capítulo 4, versículo 23, se você conseguir abrir rápido, você pode me acompanhar, ele diz assim, ó: e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Deus disse para Moisés, vai lá para o faraó e diga para ele, deixa ir o meu filho para que me sirva. E ele, sabendo que o faraó ia recusar, o fato de faraó endurecer o coração e recusar, ele fala, no final, o filho primogênito do faraó morreria, que foi o que aconteceu na última praga. Mas é interessante que Deus, quando manda essa mensagem para o faraó, ele fala, liberte o meu filho. De novo, Deus focando a aliança que ele tinha com o menino Israel. Nós vemos que, quando ele liberta o povo do Egito, Israel, ele caminhou pelo deserto, Deus protegeu Israel contra os seus inimigos. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus fechou o mar sobre o exército de Faraó. No deserto, Deus protegeu, os aqueceu com uma coluna de fogo. Deus os guiou com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Deus, ele sustentou aquele povo com maná que caía do céu. Deus cuidou de Israel. Assim como ele cuida de nós, meus irmãos, assim como ele cuida da nossa vida. Deus, ele protegeu essa nação até o fim. Ele levou aquele povo pelo deserto. Mas Deus, ele ainda está querendo mostrar algo a mais. O porquê que ele quebra a sequência narrativa dele. E aqui no versículo 1 do capítulo 11, ele fala, do Egito chamei o meu filho. Aparentemente ele está somente falando de Israel, mas nós vamos ver que não. Você pode abrir comigo sua Bíblia lá no livro de Mateus, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 13. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, quem é esse José? O pai de Jesus. Pai de Jesus. Os magos visitaram Jesus no seu nascimento, e depois que eles se retiraram, que todo mundo foi embora, Herodes queria saber onde que o menino havia nascido, ele queria matar o menino, queria matar a Jesus, porque havia uma profecia que dizia que o Messias nasceria, inclusive em Belém. Há uma profecia dessa, nós vamos falar mais para o final do ano, nós vamos ver a profecia que mostra que o Messias nasceria em Belém. Mas eles, sabendo disso, e os magos terem conversado com eles quando foram para aquele lugar, quando eles se retiraram, no versículo 13, tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino, Jesus, e sua mãe, Maria, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, José, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Mateus está dizendo o que para nós? Ele está dizendo que quando Jesus estava no Egito, ele viveu lá alguns anos. Não foram poucos, não, foram muitos anos. Que ele ficou lá até que Herodes morresse. E depois que Herodes morreu, ele apareceu o anjo dizendo para ele voltar de lá daquele lugar. Pode voltar. Aqueles que pretendiam matar o menino já morreram. E Mateus, ele coloca que isso foi para se cumprir o que o profeta Oséias diz. Especificamente no capítulo 11, versículo 1. Para se cumprir o que diz as Escrituras, né? Através do profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Deus ali, queridos, em Oséias capítulo 11, ele muda a forma da narrativa de não focar Israel naquele versículo único. Ele não foca como uma mulher infiel. Ele fala como filho para poder dizer exatamente essa palavra. Do Egito chamei o meu filho. Para dizer que o Messias, ele também viveria no Egito e quando fosse criança, Deus chamaria ele de volta para Israel. É o que Mateus está dizendo para nós. Então essa é uma passagem profética que se talvez Mateus, inspirado pelo Espírito de Deus, não tivesse nos contado isso, aqui no versículo 15, e esteve lá até a morte de Herodes,
para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Se Mateus não tivesse dito isso para nós, talvez todos leriam aquela passagem e nunca iriam associar. Mas Mateus está dizendo, o Espírito Santo diz para nós que aquilo aconteceu e Deus se referiu àquilo, aquela saída de Israel quando era menino, ele o amou e chamou do Egito. Ele está querendo dizer, isso Deus lá atrás, 800 anos antes, ele estava se referindo ao Cristo, que um dia moraria no Egito e voltaria também para Israel. E é uma coisa que muitas pessoas negligenciam. Jesus passou uma boa parte da sua infância no Egito. Ele cresceu ali. Ele nasceu, recém-nascido foi para o Egito. Provavelmente Jesus viu muito da cultura egípcia. Ele deve ter aprendido, inclusive, falar o linguajar daquelas pessoas. Se você levar uma criança hoje, o Egito ainda existe, viu, queridos? Até hoje, o Egito está lá. É uma das poucas nações bíblicas que ainda está de pé. É Egito e a Síria. Síria e Egito são as nações que a Bíblia narra, que ainda estão com o mesmo nome, inclusive. A capital de Damasco, a Bíblia fala sobre Damasco várias vezes lá na Síria. E o caso do Egito até hoje existe. Se você tiver um recém-nascido e for morar lá no Egito, quando ele tiver com 5, 6 anos de idade, ele vai saber falar a língua, o português, por você ser pai e mãe dele, vocês vão ensinar ele a falar português em casa, mas na escola ele vai aprender a língua local, não é assim que funciona? Ele vai falar 2 línguas. Então, Jesus já cresceu falando o hebraico, para interpretar as escrituras, que na realidade era o aramaico, que era uma língua derivada da Babilônia. Quando os judeus foram para a Babilônia, 70 anos lá, eles meio que mesclaram a linguagem aramaica com o hebraico. E a língua deles ficou um pouco misturada. Jesus falava hebraico, aramaico, grego e a língua que falava no Egito. Isso sem dizer que depois, quando ele voltou para Israel, por causa do Império Romano, ele passou a falar também latim. Então, no mínimo, eles falavam ali naquela região 5, 6 línguas. Era uma coisa corriqueira. Era questão de você estar sempre lidando com pessoas. O grego era a língua, na época de Jesus, era a língua como se fosse o inglês hoje. Hoje todo mundo entende alguma coisinha de inglês, arranha. Pelo menos 5 palavras a pessoa sabe. Naquela época, quase todo mundo falava bem o grego. Porque era uma língua praticamente mundial ali no Oriente Médio. Era a língua da época, era a língua que dominava, ela era predominante. E o Império Romano, como ele era o império que estava invadindo todas as nações, o latim também era muito falado. Então, você imagina, Jesus falava pelo menos 5 línguas, ou entendia bem, ou se expressava bem nelas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos que imaginar o seguinte, o nosso Senhor, ele mesmo sendo criança e mesmo criado no Egito, isso não tirou do coração dele o que Deus tinha para ele. Diferentemente de Israel, que quando vieram do Egito, vieram reclamando, vieram cheios de falhas, trouxeram nos seus corações a idolatria do Egito. Nas primeiras semanas que eles estão saindo pelo deserto, a Bíblia nos mostra que Moisés subiu no Monte Sinai para falar com Deus, e ele começou a demorar. Não deu muito tempo, eles falaram, Moisés, eu acho que morreu. E agora nós precisamos de um Deus. Eles se reuniram e começaram a fazer um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles aprenderam essas coisas, eles viviam no Egito. Eles foram contaminados com aquela cultura idólatra, uma cultura onde havia feitiçaria, havia culto a outros deuses. Como é que nós sabemos que tinha feitiçaria? Quando Moisés ele vai ali conversar com o faraó, os primeiros sinais que Moisés faz, a Bíblia diz que vêm os magos, ou mágicos, ou feiticeiros, eles também fazem. Moisés transforma o seu cajado numa serpente, e a Bíblia diz que os mágicos, os magos, os feiticeiros, eles também transformam, igual de Moisés. Moisés transforma água em vinho, a Bíblia diz que os feiticeiros de Faraó, água em vinho não, água em sangue, né? Que em vinho. Quem fez água em vinho foi Jesus, né? Eu estou confundindo os canais. Ele transforma a água em sangue, e os feiticeiros também conseguem fazer. As primeiras pragas que Moisés faz, os feiticeiros, através da feitiçaria que eles tinham aquele poder, eles conseguiam também imitar. Até o momento que Moisés começou a trazer seres vivos à tona, aí eles não conseguiam mais. Enxame de mosca, de rãs, de gafanhotos, a hora que começa a criar vida, aí acabou o poder. Até então, enquanto coisas
manipular objetos, transformar quimicamente, até o princípio da alquimia. A alquimia é um princípio da feitiçaria aplicada na química, que eles conseguem mudar elementos, enfim. Né? Isso tinha no Egito. Israel aprendeu muito dessas coisas. Quando eles saíram do Egito, eles vieram com o coração contaminado daquilo que eles viveram lá. Mas com Jesus, com José e com Maria, isso não acontece. Jesus, ele volta, e aí logo eles vão lá para uma festa em Jerusalém. Nós vemos lá no capítulo, se não me engano, capítulo 5 do livro de Lucas, no início do livro de Lucas, e eles vão lá numa festa da Páscoa em Jerusalém, e Jesus está lá debatendo a lei com os fariseus, com os escribas. Jesus, ele não se deixou contaminar no Egito. O Egito, inclusive na Bíblia, ele é a representação da cidade do pecado, o lugar de escravidão, o lugar onde a pessoa fica lá, e se ela não sair daquele lugar, ela é escrava daquele lugar. É uma representação do mundo secular que está ao nosso redor. E Deus fala: do Egito chamei o meu filho. Ele trouxe a nação de Israel de volta. Ele trouxe a nação de Israel do Egito, tirou daquele lugar e levou para uma terra prometida. Mas ali, queridos, ele aproveitou, vamos dizer assim, ele aproveitou a figura daquilo para dizer outra coisa, que um dia o filho dele mesmo, o próprio filho, Jesus, estaria no Egito e ele o chamaria de volta. E isso se cumpriu. Foi uma escritura que se cumpriu 800 anos antes daquele momento. Deus havia dito e aquele aconteceu. Paulo diz aos romanos, ele se referindo à nação de Israel, ele fala assim: são israelitas, dos quais é a promessa de adoção de filhos, e a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, dos quais são os pais. Ele está falando, a nação de Israel são os pais disso, e dos quais é Cristo, segundo a carne. Ele fala, Cristo, ele descende da nação de Israel. Ele fala, Cristo vem da nação de Israel segundo a carne. Então Deus implicitamente, ali em Oséias 11, quando ele está falando do Egito chamei o meu filho, ele já está dizendo, eu estou tirando do Egito a nação, que um dia dela virá o meu filho. Mas ao mesmo tempo ela é de cumprimento duplo. No futuro, o filho dele estaria no Egito e ele traria de volta por conta da proteção que Deus deu. Nós vemos muitas profecias bíblicas com duplo cumprimento, com triplo cumprimento e às vezes com um quarto cumprimento que se desdobra ainda para o tempo futuro. Deus, querido, ele revela coisas para nós porque ele nos ama. Ele quer mostrar para nós aqui, obviamente, o amor dele. O amor de Deus por Israel, ele tirou Israel do Egito. E o amor de Deus por mim e por você, ele fez com que Jesus viesse ao mundo. E no momento oportuno, Jesus teve que ir morar no Egito para se proteger do rei Herodes. Mas ele trouxe ele de volta, por mim e por você. E aí Deus está falando de amor. A palavra que ele usa, eu amei o meu filho. A Bíblia diz que todo aquele que aceita, se entrega, todo aquele que invoca o nome do Senhor, é-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Filho de Deus. Então isso seria um terceiro cumprimento. Um terceiro cumprimento que é mais ainda difícil de enxergar do que esses dois. Porque o primeiro, se não tivesse Mateus explicando, nós íamos ficar só com a nossa mente. Deus amou Israel e trouxe a nação de Israel do Egito. Até aqui tudo bem? Num segundo momento, o Espírito Santo, através de Mateus, revela para nós que Deus, quando falou isso, ele estava se referindo àquilo que aconteceu naquela época com a nação de Israel e também com Jesus, quando criança, que foi para o Egito e Deus trouxe ele de volta. E o terceiro cumprimento, ele se refere a mim e a você. Quando ele diz, do Egito chamei o meu filho. O Egito para nós representa aquilo que é mal, o mundo, as coisas que não condizem com a palavra de Deus, as coisas que muitas vezes eu e você nós vivemos. É a vida longe de Deus, é o Egito. E Deus está falando, de lá eu chamei o meu filho. E a Bíblia diz que pelo nome de Jesus, eu e você fomos feitos filhos de Deus. E Deus aqui também, implicitamente, ele está dizendo o seguinte, eu te tirei do Egito, você é meu filho. Eu te tirei de lá. Do Egito chamei o meu filho. Quando eu me coloco na condição de filho, essa profecia me alcança, porque eu vivia no Egito. Eu aprendi as coisas do Egito. Egito, espiritualmente, chama-se o mundo. O que ensina longe do Senhor. O que ensina fora da Bíblia. Tudo aquilo que nós aprendemos fora da Bíblia é como se nós estivéssemos escravos no Egito. Jesus, ele é o nosso libertador.
Não é Oséias. Oséias, ele é a palavra da mensagem. O Senhor liberta. Pois é, o Senhor liberta. O Senhor libertou a nação de Israel do Egito. O Senhor trouxe Jesus do Egito. E o Senhor Jesus, que é o nosso libertador, ele te libertou do Egito. Do Egito chamei o meu filho. Ele chama. Jesus, ele sempre tem uma mensagem de chamar a pessoa. Ele está chamando. Ele chama. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A Bíblia repete isso inúmeras vezes, principalmente no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos? Todo mundo aqui tem ouvido, não tem? Todo mundo. Tem alguém aqui que não tem ouvido? Então Jesus está dizendo, aquele que tem ouvidos, é para mim, não é? É para você. Ele está falando, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando, quando Israel era menino, eu o amei, vírgula. E do Egito, chamei o meu filho. Chamei Israel, chamei Jesus e chamei você. É o que Deus está falando. É para nós. Do Egito, chamei o meu filho. Nós estávamos escravos das nossas próprias paixões carnais, como diz lá Paulo em uma de suas cartas. Ele diz, nós éramos escravos. Nós vivíamos na concupiscência da nossa carne. Nós não conhecíamos a Deus. A Bíblia diz que nós vivíamos afastados do Senhor. Havia algo que se interpunha entre nós e Deus, que era chamado de pecado. E isso nos tornava escravos. Nós éramos escravos. Nós achávamos que éramos livres. E é tão interessante que as pessoas que estão vivendo na condição do Egito hoje, elas acham que nós aqui estamos escravizados. Que quando nós buscamos a Deus, nós vamos entrar debaixo de uma escravidão imposta. Ah, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Não, não é assim. Tanto que eu insisto para vocês, a palavra de Deus, ela não é uma lista do que pode ou não pode fazer. Não, a palavra de Deus, ela te revela que você não tem condições de ser perfeito. Por isso, eu e você, nós precisamos de alguém que interceda por nós, alguém que nos liberte, alguém que faça diferença em nossas vidas. Nós precisamos de alguém que se coloque na nossa incapacidade de sermos perfeitos. Alguém que vai lá no Egito nos resgatar, quando nós não temos condições de entender isso. Ou você acha que se a nação de Israel quisesse, eles se juntassem todos, eles falavam, vamos embora daqui. Você acha que eles não conseguiam ir embora? Dá ou não dá para ir embora? Dá. Eles iam enfrentar lutas. Talvez Faraó ia persegui-los, ia matar um monte, mas se quiser vai. Vai ou não vai? Vai. Mas eles clamaram, eles oraram, eles não sabiam o que fazer. Eles não tinham condições de sair daquele lugar sozinho. Eles dependiam de uma liderança. Eles dependiam de alguém que os levasse. Eles dependiam de um libertador. E a Bíblia diz que o clamor deles chegou até o céu. E Deus levantou um libertador para eles. Levantou Moisés. E Moisés levou aquela nação pelo deserto. E não foi só um período rápido. Por eles pecarem, eles ficaram 40 anos no deserto. 40 anos. Moisés levou aquela nação até eles entrarem na terra prometida. Isso mostra eu e você também. Quantas vezes nós lá no mundo, nós não sabíamos, mundo que eu falo fora da palavra de Deus, fora da vontade do Senhor. Eu não estou dizendo que é fora da igreja não, viu? Porque tem gente que às vezes está aqui no nosso meio e ainda está no Egito. Tem pessoas que vêm aqui, senta conosco, canta os mesmos louvores que nós, diz amém e ainda vive no Egito. Coração está lá no Egito, faz as coisas do Egito. A nação de Israel, nos primeiros apertos que eles tiveram, eles começaram a pensar nas comidas boas que eles comiam no Egito. O Egito não era de todo ruim, a comida lá era boa, tinham boas músicas, mas lá eles eram escravos. E a pior coisa que tem é a pessoa querer voltar para a escravidão, ignorando a escravidão e focando só o que ela conseguia achar de bom, que talvez não seja nem a comida que eles comiam, era a comida que tinha no Egito, não que eles comeriam. Muitas vezes, eu digo, sem medo de errar, dentro das igrejas, por aí no mundo todo, está cheio de gente que ainda vive escravo, acha que seguir a Jesus é uma religião, eu vou lá bater um cartão, vou cumprir minha tarefa. São escravas, totalmente escravas. E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que conhecer a verdade, a palavra de Deus ela nos liberta da escravidão. Às vezes o Egito é uma igreja, uma determinada igreja que está lá escravizando a pessoa.
A pessoa é escrava de dogmas, ela é escrava de doutrinas levantadas por homens. Mas via de regra, escravidão é escravidão. E a Bíblia está dizendo que um dia o Senhor te chamou do Egito. Também. Ele chamou a Israel, ele chamou a Jesus quando criança, e ele chamou a você. Do Egito chamei o meu filho. E eu e você, ouvindo esse chamado, ouvindo esse convite de Deus, nós temos uma decisão a fazer. Eu quero abandonar realmente o Egito e ir para a terra de Canaã? Eu quero, espiritualmente dizendo, eu quero sair da escravidão e ir para um lugar onde Deus vai cuidar de mim? Mas tem um deserto para ser enfrentado. Tem lutas, não é fácil. Deus ele não vai tirar da escravidão e no dia seguinte você já está com tudo resolvido. Não, Deus ele tem que nos amadurecer pelo caminho. Ele tem que levar eu e você de tal forma que nós venhamos a substituir tudo de errado que nós aprendemos lá atrás pelas verdades das Escrituras. E isso leva tempo. Leva tempo. E nós não devemos também fazer como Israel, porque ali em Oséias, Deus ele estava muito chateado com a nação de Israel. Ele está dizendo, eu tirei vocês do Egito, eu amei a Israel, eu trouxe vocês, e o que vocês não entenderam? Vocês se relacionam comigo de uma maneira infiel, por mais que eu dê amor para vocês, por mais que eu faça o melhor para vocês, vocês me traem, vocês voltam aos antigos deuses, às antigas práticas. E muitas vezes, Deus pode estar falando isso conosco. O que falta, meu querido? O que falta para nós deixarmos o Egito para trás? O que falta para nós tirarmos do nosso coração aquelas coisas que não deveriam estar lá, aqueles desejos que já deveriam ter morrido dentro de nós? O que está acontecendo? Por que Deus não consegue penetrar no nosso coração? Por que o nosso coração muitas vezes ele está duro como pedra? A ponto de Deus ter que comparar às vezes nós com a nação de Israel. E a nação de Israel, ela não era boa coisa, principalmente nesse período. Eles tiveram que ser levados cativos para a Síria. Judá teve que ter sido levado cativo para a Babilônia, porque eles não se arrependeram das suas más obras. Eles não deixaram o Egito para trás. Eles não entenderam o que Deus queria fazer na vida deles. Não, eles ficaram apegados a coisas antigas. E nós temos que examinar o nosso coração. Nós temos que examinar o nosso coração. Ele levantou a Jesus na nossa vida. Ele chamou Jesus do Egito. E Jesus, ele ali naquele lugar, ele não se corrompeu. Ele foi para aquele lugar e ele voltou íntegro. Filho de Deus, perfeito. Suficiente para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E hoje, eu olho para essa escritura e eu falo, Deus, ele nos chamou do Egito. Ele nos chamou. Do Egito chamei o meu filho. Você foi chamado do Egito, meu querido e minha querida, junto com Jesus. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele diz assim, entre os quais todos nós, ele está falando todos nós, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Antes nós fazíamos o que nós queríamos, o que nós achávamos que era certo. Nós andávamos no Egito, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, o que está escrito aí? Filhos da ira, como os outros também. Ele está falando lá no Egito, nós éramos filhos da ira. Mas Deus olhou para mim e para você, na sua presciência. Ele já sabia que você ia querer. Ele já sabia que você ia responder à voz dele. E ele fala, do Egito chamei o meu filho. Você foi chamado do Egito. Esse Egito espiritual, que não é uma cidade, não é um lugar, é uma condição de vida. É uma condição de vida onde nós somos escravos. Nós achamos que nós estamos sendo donos do nosso nariz, mas na realidade nós somos movidos por paixões internas, por desejos e impulsos internos que nos comandam e são mais fortes do que nós. É ou não é verdade? A maior prova que esses impulsos e desejos são mais fortes do que nós, que quando nós viemos para Cristo, a luta que não tem sido mudar o nosso coração. É ou não é verdade? Não é fácil. Vira e mexe, nós nos pegamos, nós olhamos para nós mesmos e nós vemos a nossa luta com coisas antigas que não deveriam estar mais lá. É isso, é disso que ele está falando. Antes nós éramos filhos da ira, como os outros também. Agora não. Ele está falando, nós
éramos, andávamos, está no passado. Nós éramos, andávamos, não somos mais, porque do Egito o Senhor te chamou. Do Egito o Senhor chamou o filho dele. O Senhor amou Israel e chamou Israel do Egito. O Senhor amou a Jesus. Lá no livro de Hebreus, o autor da carta aos Hebreus fala assim: porque a qual dos anjos disse jamais? Ele está perguntando, qual foi o anjo que ouviu da boca de Deus o que ele disse? E ele disse o seguinte: tu és meu filho, hoje te gerei, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Ele amou a Jesus, a Bíblia diz que ele amou a Jesus. Ele está citando um salmo de Davi que diz: tu és meu filho, hoje te gerei, falando do Messias, do Cristo, de Jesus. Ele amou a Jesus, então essa passagem se enquadra, mas ele também nos amou. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia está dizendo, esse é o amor de Deus, por mim e por você. Cristo morreu por nós, quando ainda nós estávamos no Egito. Quando nós ainda éramos pecadores. E aí Deus fala, eu amei o meu filho, e do Egito chamei o meu filho. Você pode colocar o seu nome ali. Versículo 11, 1 de Oséias. Se você quiser, se tiver um lápis, uma caneta, em cima do nome Israel, baseado nessa profecia, você pode pôr o seu nome. Não é? O que está escrito lá? Quando a Joaquina era menina, eu a amei. E do Egito chamei a minha filha. Quando o Sebastião era menino, eu o amei. E do Egito chamei a meu filho. Aí você põe o seu nome. Porque é verdade. Ele nos chamou, ele nos amou quando ainda nós éramos pecadores. Do Egito chamei o meu filho. Do pecado, do mundo longe de Deus, eu chamei cada um dos meus filhos. O meu e o seu nome está ali. Então, é uma profecia que ela se cumpre em Israel, em Jesus e em você. Olha só. Qual deve ser o efeito desse amor de Deus então em nós, se ele nos amou? Em primeiro lugar, nós temos que amar aos nossos irmãos. A Bíblia diz, uma vez que Deus nos amou, nós temos que amar os nossos irmãos. Diz lá em 1 João, uma vez que Deus nos ama, nós temos que amar uns aos outros. É o que a Bíblia diz, lá em 1 João capítulo 4. Ele fala disso, da reciprocidade. Deus te deu amor, aprenda amando as outras pessoas. Mas principalmente, nós temos que aprender a amar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus tem que produzir em nós um único sentimento, o amor. Eu tenho que aprender a amar as demais pessoas e amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque quando nós éramos pecadores, a Bíblia chama isso de meninos, o Senhor nos amou. E do Egito Ele nos chamou, do mundo de pecado. Ele não olhou, querido, você podia estar fazendo o que fosse. Deus ali estava olhando para você, Ele estava te chamando com amor. Do mesmo jeito que Ele chamou Israel, sabendo que Israel ia fazer todas aquelas coisas. Ele te amou. O amor de Deus, ele é confiável. Deus, ele nos amou. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não. Não foi você que amou a Deus primeiro. Tem gente que depois que vem para Cristo fala, eu sempre amei a Deus. Se você olhar bem para a Bíblia, você vai ver que naquela época, lá no Egito, você não se comportava como alguém que amava a Deus. Por mais que você relute com isso, a Bíblia diz que nós não amávamos. Nós não amávamos. Ele fala, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele nos amou. Por mais que antes de Deus ter me tirado do Egito, eu podia estar clamando por Ele. O povo de Israel não clamou por Deus lá no Egito? Clamou. Mas eles amavam a Deus naquela época? Não, eles estavam envolvidos com todas as coisas do Egito. Eles não conheciam o Senhor. A maior prova foi que quando Moisés se afastou um pouquinho, eles fizeram um bezerro de ouro. Eles construíram um ídolo para si, porque eles estavam acostumados a viver numa religião idólatra. Eles não amavam a Deus do jeito que teria que ser. Como eu e você achávamos que amávamos. Nós
invocávamos a Deus, orávamos até, rezávamos a Deus. Naquela época nós rezávamos, né? Depois nós aprendemos a oração. A oração é diferente da reza. Deus ele deixa claro isso em algumas passagens. Vai ser pauta de algumas mensagens mais para frente. Vou falar sobre isso. Aquilo tudo, nós achávamos naquela época que nós amávamos a Deus. Mas ele fala, não, nós não amávamos a Deus. Ele nos amou a nós. A Bíblia diz que o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. E aí sim, nós saímos do Egito e nós começamos uma jornada de aprendizado. Eu e você, queridos, nós estamos aprendendo ainda a amar o Senhor. Só que o objetivo é que cada dia você ame mais a Deus do que antes. Hoje, você tem que amar a Deus mais do que você amou ontem. E na semana que vem, o seu amor com Deus tem que ser maior do que o de hoje. É assim. Deus ele vai se revelando aos poucos para nós através das suas escrituras. E quanto mais você vai conhecendo o caráter de Deus, mais você vai o amar. Mais você vai amá-lo. É assim, é proporcional ao seu conhecimento. O casamento é assim também. Quem tem aqui mais de 20 anos de casado? Só para eu dar uma olhada. Tem? Poucos, né? Tá chegando? Tem alguém que já passou dos 25? Já passou. Eu também, né? Já passei. No começo do casamento, os dois não se conhecem direito. É meio difícil, né? Todo mundo aqui teve dificuldade no início? É difícil, né? A mocinha está acostumada lá com o papai e a mamãe dela. O rapaz está acostumado já que não tem nem papai e mamãe mais. É tudo diferente. O jeito de apertar a pasta de dente é diferente. O jeito de colocar o chinelo no lado. Então tudo é motivo para briga. Vai brigar. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo um a amar ao outro. O amor vem com o tempo. Vocês sabiam disso, né? O amor é com o tempo. Você vai aprender. O amor de verdade mesmo começa a ficar bom depois de um tempão. Aí é amor. Aí algumas coisas já não são mais motivo. Eu não vou brigar por isso. Eu não vou brigar. Não é assim? Mas os 10 primeiros anos são meio complicados. Dizem que quem passou do sétimo ano já conquistou, né, uma marca. Mas não é fácil, meu irmão. Imagina, uma mulher que veio criada dentro de um lar e um homem que veio criado dentro de outro lar. Com 2 pais diferentes daqueles outros 2. Querido, tem tudo para dar errado. Tudo. E o amor vai ensinando essas pessoas conviverem cada dia melhor uma com a outra, cada um cedendo um pouco. Se eu não ceder, eu jamais vou ser feliz com a minha esposa. Se ela não ceder, ela jamais vai ser feliz comigo. Nós temos que aprender a ceder. O segredo é dar. É cedermos. Deus, no seu relacionamento com o homem, ele começou dando primeiro. Ele falou, eu te dei amor, eu dei o meu filho, agora é sua vez. Mas mesmo assim, se você não der, ele é tão fabuloso que ele continua te amando. Deus ele não depende de nós correspondermos. O amor dele não é condicional ao que você faz ou não. Ele te ama e ponto final. Você não tem como impedir o amor de Deus. Deveria ser assim no casamento. Eu deveria falar para minha esposa, você pode fazer para mim o que você quiser. Eu não vou deixar de te amar. Jamais. Pode fazer, pode me irritar, eu vou continuar te amando. Mas não, a gente já está armado. Se ele falar A, eu já dou a bordoada. Não é assim? É assim. Está todo mundo armado, só esperando o outro fazer um negocinho para... Começa a guerra mundial dentro de casa. Graças a Deus que é só lá, né? Fica lá. Às vezes espalha um pouco, o vizinho ouve, né? A pessoa da rua ouve. E fala, e esses crentes ainda não saíram do Egito não. Né? Eles ainda estão no Egito. A casa dele é o Egito ainda. Mas Deus ele nos amou. Ele nos amou incondicionalmente. Ele ama você incondicionalmente. Não importa o que você faça. Não importa, meu irmão. O amor de Deus é unilateral. Ele te alcança. Só que o amor de Deus sem a correspondência nossa não garante a nossa salvação. Mas ele continua te amando. O dia que eu me arrependo e falo, Senhor, tá bom, eu quero. Ele está de braço aberto. Ele não vai ficar fazendo bico. Fala, não, agora nós vamos ficar uma noite sem se falar. Porque o que você fez, não encosta em mim. Né? Não, Deus não é assim. Deus está esperando, ele não vê a hora da pessoa se arrepender para ele colar com ela. Ele não vê a hora da pessoa se arrepender, dar a mão para ele puxar a pessoa para ele. Ele nos ama. Ele está dizendo, do Egito eu chamei meu filho, ele nos chamou à comunhão. Ele quer você mais do que você quer a ele. Isso é verdade. Não adianta você ficar, mas não, eu quero muito a Deus. O seu muito não chega nem perto do quanto ele te quer.
por mais que você ache que você quer muito a Deus, as nossas próprias atitudes no dia a dia mostram que nós não estamos muito aí para Ele, não. Ele quer, Ele te ama de verdade, Ele nos ama de verdade. Ele deu a vida do seu Filho por nossa causa. O amor de Deus, ele é confiável, ele é um amor verdadeiro, ele está disposto a fazer qualquer coisa para entrar no teu coração. Apocalipse capítulo 1, abre lá. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 4. Apocalipse 1, 4 diz assim: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Você vê que a maioria das cartas, quando alguém começa, Paulo, João, eles falam a paz do Senhor Jesus, a paz, graça e paz, são formas de cumprimentos da igreja. Eles ensinam, cumprimentando os irmãos na graça e paz do Senhor. Então é daqui que vem, quando eu falo a paz do Senhor, oh, graça, paz. Não que, o irmão me cumprimentou com bom dia. Nós não podemos ser religiosos, viu, queridos? Pode dar bom dia para as pessoas também. Às vezes você esquece, chega para o irmão na igreja, bom dia. Aí eu já falei, tá vendo? Nem fala a paz, ó. Isso daí está no Egito ainda, né? Não julga as pessoas não, viu, meu irmão? Não julga, ninguém é obrigado a fazer o que não quer. Mas as escrituras, eles ensinam a gente cumprimentar os irmãos, principalmente quando é uma mensagem, na graça e na paz do Senhor. A graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E aí vem o versículo 5 que eu queria ler para vocês. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Quem que é ele? É o filho que ele chamou do Egito, o primogênito dentre os mortos, é o primeiro que ressuscita, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quando a Bíblia lá em Apocalipse apresenta Jesus para nós, ele fala, esse é aquele que nos amou. Aquele que nos amou, está com A maiúsculo. Lógico que é o começo da frase, mas se fosse no meio da frase, esse aquele seria com A maiúsculo. É aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É aí que Deus prova o seu amor conosco. Deus, ele te ama, meu querido e minha querida. Não importa o que você tenha feito lá no Egito, não importa o que você ainda está fazendo nesse Egito que você vive, Ele está te chamando. Do Egito chamei meu filho. Ele usou essa passagem para falar da rebeldia de Israel, mas para falar também que Ele chamou Jesus do Egito, mas para dizer para nós, que se nós estivermos no Egito, Ele hoje nessa manhã, Ele está nos chamando. Ele está chamando a mim e a você. Do Egito chamei o meu filho. Ele quer derramar o amor dele sobre a sua vida. Creia que Deus te ama mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ele te ama a ponto de se importar com você, a ponto de deixar uma mensagem escrita para você, para que através dessa mensagem você abra o seu coração, você se aproxime do Senhor. Ele te amou para que você ame as demais pessoas. E não é, eu vou amar o meu próximo. E aí nós abrimos a janela da nossa casa e ficamos olhando o próximo na rua. O nosso próximo começa no nosso círculo familiar. Começa com o meu cônjuge, com meus filhos, com os meus pais, com os meus irmãos, aí começa a espalhar um pouquinho, vai para os meus parentes, na igreja os irmãos em Cristo, e depois, meu irmão, que eu estou bem com toda essa turma, eu estou amando todo mundo aqui, que a comunhão ela é a coisa mais importante que Jesus ensinou, aí eu vou abrir a janela e vou ver lá fora, quem precisa desse amor. Mas eu vou adiantar um negócio, se você lá na sua casa, você conseguir derramar o amor de Deus em quem está ao seu redor, se nos seus amigos e na sua igreja você conseguir derramar o amor de Deus, não precisa nem chamar ninguém. Se eu trancar essa porta, eles vão arrebentar aqui para querer entrar nesse lugar, porque as pessoas querem amor, e onde tiver amor as pessoas querem estar lá, é ou não é verdade? E se nós tivermos esse amor na nossa vida, não hipocrisia, não blá blá blá, conversa fiada, não, se esse amor de Cristo estiver em nós de verdade, as pessoas vão fazer o que for para querer andar conosco, para querer estar no nosso meio, porque o mundo está carente de amor. E Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e cada vez o mundo vai ver menos amor. Então onde tiver amor de verdade, ali vai ficar assim, ó. É isso que Deus quer fazer. Às vezes o nosso evangelismo ele não funciona, porque a pessoa chega lá naquele lugar e não vê amor. Eu vim aqui tem Jesus, Jesus é o Senhor, mas não tem amor nenhum. O que está acontecendo? Nós temos que mudar essa situação.
O Egito está cheio de gente, nós temos que trazê-las para Cristo. E é Deus que está chamando. Amém?